O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, hoje, numa semana importante para Portugal, gostaria de referir dois aspectos, duas notas breves, que nos têm preocupado de algum tempo esta parte, mas começam a assumir contornos que consideramos bastante graves. Consideramos que não é possível continuar a existir em Portugal um país e 12 sistemas em tudo o que tem a ver com a governação. O que nós temos verificado em todos os níveis, quer seja no funcionamento da Assembleia, quer seja noutras matérias de governação, existe uma forma de atuar no plano nacional e na Madeira, de uma forma quase exótica e peculiar, atua-se de forma completamente diferente. E digo isto porque começa hoje a sexta avaliação do memorando da Troika em Portugal. Ou seja, depois de 5 avaliações convenientemente exploradas, debatidas e conhecidas por todos os portugueses, hoje dá início à sexta avaliação em que todos os portugueses estão confrontados e estão conscientes da situação do país, da situação da execução do memorando e dos problemas e desafios que aí vêm. Ora, digo isto porque o nosso plano de ajustamento económico e financeiro foi assinado a 27 de janeiro e estava previsto, tal como na avaliação da Troika, estava previsto uma avaliação do Ministério das Finanças trimestral. Isto significa que até hoje, até novembro de 2013, deviam estar concluídas e divulgadas e debatidas 3 avaliações do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Ora, como é do conhecimento público, só conhecemos uma avaliação do primeiro trimestre, ou seja, entre janeiro e março, e a partir daí não houve mais nenhuma avaliação, e se as houve, nós não conhecemos, ninguém as conhece. É claro que houve aquela situação peculiar da própria Comissão Europeia comentar a segunda avaliação da Madeira, sem ninguém ter tido conhecimento desses factos dessa avaliação. Se as houve, volto a dizer, nós não conhecemos, os madeirenses não conhecem, e, sobretudo, Portugal inteiro não conhece a avaliação desse Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. A noção que se tem é que Alberto João Jardim está em roda livre, e não é fiscalizado por ninguém, ninguém quer saber e, sobretudo, ninguém se importa com esta enorme gravidade do ponto de vista da falta de fiscalização e de acompanhamento do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Os madeirenses foram chamados a sacrifícios significativos, colossais mesmo, cruéis, como todos nós sabemos, foram chamados a pagar este desastre financeiro que o PSD de Alberto João Jardim cometeu nos últimos anos, mas os madeirenses foram chamados a colaborar, mas é-lhes vedado completamente a possibilidade de conhecer os resultados do seu esforço e do seu sacrifício. Ora, isto é intolerável. Isto não é possível acontecer num Estado de Direito e não está a acontecer no país. No país, o Sr. Ministro Gaspar é obrigado a divulgar todas as avaliações da Troika e, além de ser obrigado, vai ao Parlamento explicar os termos dessas mesmas avaliações. E, além disso, é convenientemente debatida no país todo essas mesmas avaliações. Ora, na Madeira nada disso está a passar. Nada disso está a passar com um prejuízo significativo para a evolução da governação e, sobretudo, com uma falta de respeito, um insulto tremendo àquilo que é os madeirenses e o esforço dos madeirenses. E, portanto, esta é a primeira nota que nós queremos dizer e que o Grupo Parlamentar e o Partido Socialista vai sublinhar, é que nós não podemos admitir a continuidade desta ocultação sistemática dos atos governativos e dos falhanços governativos do PSD. E, sobretudo, não nos parece razoável que isto também tenha a cumplicidade do PSD e do CDS, que conhece com certeza os resultados e mantém-os reservados. E é preciso que alguém nos diga quais são as razões da reserva e da ocultação destes resultados. Nós precisamos saber isso. Os madeirenses precisam saber isso, porque, como disse, os madeirenses foram chamados a um esforço colossal e devem ter o direito, e é legítimo que o tenham, de saber se esse esforço está ou não a dar resultados. Isto é a primeira nota. A segunda nota, na mesma linha de raciocínio. A Lei das Finanças Regionais era suposta ser revista no início do ano, nos termos que nós não conhecíamos, apesar do Partido Socialista, desde a primeira hora, lembrar que havia um conjunto de condições que nós não admitiríamos ser alteradas na lei. E depois poderei comentar 2 ou 3 aspectos dessa natureza. Mas a Lei das Finanças Regionais começou por dizer que iria ser alterada, começou por dizer que iria ser alterada no fim do ano, foi sendo adiada e chegou ao fim do ano, foi criado um grupo de trabalho para essa alteração da lei e chegamos quase ao fim do ano, não conhecemos uma única linha dos termos da suposta alteração da Lei das Finanças Regionais. Uma única linha. E eu quero lembrar que existe um grupo de trabalho e que nesse grupo de trabalho existe um membro do Governo Regional do PSD incluído nesse grupo de trabalho. Nós também queremos lembrar que o Partido Socialista, na Assembleia, propôs uma comissão de acompanhamento dessa mesma lei. E essa comissão de acompanhamento tinha um objetivo claro, que era as propostas da sociedade civil, as propostas da Assembleia, as propostas de todos os partidos, no sentido de criar uma lei que fosse efetivamente consensual na região autónoma da Madeira e que permitisse ir ao encontro daquilo que são os interesses da região.
Ora, nada disso aconteceu. O PSD não permitia essa comissão de acompanhamento, o PSD não divulgou os resultados. Quando solicitamos ao PSD para vir à Assembleia apresentar aquilo que era o resultado do grupo de trabalho numa audição parlamentar, o Sr. Secretário recusou-se a vir, e eis que o Sr. Ministro das Finanças comentou há uma semana que até o fim do ano a lei estaria pronta. Mais uma vez, nas costas dos madeirenses, mais uma vez, sem nenhuma informação sobre o que é que se está a passar. Ora, que fique claro que esta lei, que está a ser construída nas costas dos madeirenses, contra a vontade do Partido Socialista, pelo menos nos termos em que ela poderá estar a ser feita, só vai comprometer aqueles que a estão a fazer. Só vai comprometer o PSD de Passos Coelho, o PSD de Alberto João Jardim, o CDS de Paulo Portas e o CDS de João Manuel Rodrigues. Nós não vamos ficar comprometidos com uma lei que eventualmente vá prejudicar o interesse da Madeira. Porque é bom que nos lembremos que o governo do PSD-CDS encomendou um relatório à doutora Teodora Cardoso, e esse documento diz uma coisa inqualificável, que nós, aliás, reagimos na primeira hora. Fomos o único partido da oposição na região autónoma da Madeira que reagia em primeira hora, o único partido da oposição, sem ser da oposição, que reagia em primeira hora a esta matéria, que era que haveria que reduzir ou mesmo anular todas as transferências da República para a Madeira. O que é, obviamente, uma absurda insensatez, para não dizer mesmo uma grosseria intelectual e ética desta senhora e, sobretudo, a mando do PSD e do CDS. Nós não podemos sequer pensar na anulação completa das transferências para a Madeira, porque todos nós sabemos que a Madeira já não tem dinheiro, nem sequer para mandar cantar um cego, quanto mais para ficar sem o dinheiro da República para poder dar conta das suas responsabilidades. O Partido Socialista volta a reiterar que a revisão da lei das finanças regionais deve incluir, do nosso ponto de vista, e é só uma lei nesse sentido que nós iremos aprovar alguma vez, deve incluir aspectos fundamentais, como primeiro é preciso avaliar o nível de desenvolvimento da região. Qual é, de facto, o nível de desenvolvimento da região a que nós estamos confrontados, sem usar unicamente o critério do PIB, porque isto é absolutamente essencial e estava previsto na lei anterior e não foi feito. Este é um dos aspectos importantes. Em segundo lugar, é preciso a manutenção, pelo menos, da margem de manobra fiscal, ou seja, a manutenção dos 30% de redução dos impostos, que está na lei e nós achamos que deve continuar na lei, porque é um aspecto fundamental para a utilização de políticas anticíclicas, conforme se está a passar hoje e conforme hoje deveria estar a ser utilizado pelo Governo Regional. Em terceiro lugar, não pode existir nenhum corte de transferências da República para a Madeira. Agora, não pode existir, porque a Madeira está sob um plano de ajustamento económico e financeiro terrível, cruel, que está a dilapidar todas as receitas da região autónoma da Madeira, e estas receitas são indispensáveis para o bem-estar, o mínimo dos mínimos dos madeirenses. Em quarto lugar, e pensamos que é extremamente importante, é a inclusão nesta Lei das Finanças Regionais de um modelo de saneamento das contas da Madeira. Nós já dissemos de que maneira que isso devia ser feito, vamos apresentar futuramente, o líder do partido apresentará futuramente os termos em que nós consideramos que esse saneamento das contas da Madeira deve ser feito, mas isso deve estar incluído na Lei das Finanças Regionais, porque a Lei das Finanças Regionais é o que estabelece o tratamento financeiro entre a região, ou entre as regiões se preferirem, e o país. E se a região tem hoje um problema colossal do ponto de vista de endividamento, deve ser esta lei a integrar os termos dessa mesma resolução. E, portanto, nós não podemos continuar como estamos hoje, que é ninguém sabe muito bem como é que esta dívida será paga. Ninguém sabe muito bem como é que os madeirenses decidirão, que tipo de esforço é que irá ser pedido aos madeirenses. Não, senhor, tudo isto tem que ser clarificado, tem que estar incluído na Lei das Finanças Regionais, e essa Lei das Finanças Regionais tem que ter, obviamente, uma matéria fundamental, que é a solidariedade do Estado perante esta questão. Temo que esta Lei das Finanças Regionais, que vai ser conhecida, em princípio, até o fim do ano já está... Fim do ano é daqui a um mês. Sim, incluirá esse documento da doutora Teodora Cardoso e que, por exemplo, se afeta estas transferências que estão previstas, todas para pagar a dívida? Bom, isso, sim, o documento da Teodora Cardoso nem sequer referia a essa matéria, referia por simplesmente que deveria cortar simplesmente as transferências para as regiões, o que é, como digo, uma grosseria ética, imoral e intelectual da doutora Teodora Cardoso, aliás, economista que respeito pelo seu percurso intelectual, pelo seu percurso académico, mas de facto esta é uma proposta sem nenhuma sensatez e é uma proposta sem pés nem cabeça. Mas obviamente o que nós tememos é que esta linha do PSD e do CDS de que as regiões autónomas gastam demais e que é preciso cortar nas regiões autónomas leva a conclusões dessa natureza. Isso é obviamente um perigo significativo e nós estamos preocupados com isso. E é por isso que queremos saber o que é que se está a passar no quadro da discussão da Lei das Finanças Regionais. Precisamos saber urgentemente o que é que se está a passar no quadro da Lei das Finanças Regionais. Porque se o que for apresentado ao Partido Socialista, e em particular ao Partido Socialista da Madeira, for um documento nos termos em que a doutora Teodora Cardoso apresentou, ou um documento que leva a reduções de
de verbas ou um documento que leva a redução dos níveis de redução das taxas, nós vamos votar contra, naturalmente. O Partido Socialista não vai pactuar com uma lei desta natureza. E esperemos que os partidos que hoje têm assento no Governo e que acompanham mais de perto obrigatoriamente estas matérias, tenham o bom senso e a sensibilidade para perceber que é preciso colocar isto na ordem do dia. É preciso colocar a lei das transferências regionais na ordem do dia, é preciso discutir na região autónoma da Madeira como será ou como deve ser uma lei das transferências regionais para o futuro, e é preciso, como disse o líder do Partido Socialista recentemente, é preciso um consenso regional, e esse consenso regional não existe, porque há uns partidos que fazem parte do Governo e que fingem que isto não tem nada a ver com eles. Isto tem efetivamente a ver com eles. Esses partidos que estão a fingir serão também corresponsabilizados por uma lei que venha a prejudicar a Madeira. Como disse, esta lei, a ser apresentada desta forma, nos termos em que está a ser construída, nas costas de todos nós, só vai comprometer aquelas 4 individualidades que referi: PSD Madeira, PSD Nacional, CDS Madeira e CDS Nacional. E nós não vamos esquecer desta questão, porque não temos ouvido, infelizmente, nenhum destes partidos a lembrar que estes perigos existem e que é preciso impedir. Só quando ouvirmos falar sobre isto é que poderemos eventualmente estar sossegados.